É muito curioso isso. Deixa eu ilustrar. Vocês acompanharam, alguns aqui certamente, agosto de 1990. O Iraque invadiu o Kuwait e matou muitos ricos cidadãos daquele país. Sob pressão internacional e o ataque dos americanos, Saddam Hussein retirou-se do Kuwait em fevereiro de 1991. Mas antes de sair do Kuwait, Saddam Hussein ateou fogo nos poços de petróleo, dos quais ele não podia usufruir, e poluiu as praias que ele tinha que abandonar. Não basta sair, eu tenho que destruir, porque eu não me contento em ter o que você tem, eu não quero que você tenha nada. Esse é o espírito de Caim. Agora, se você pensa que Caim está há 6.000 anos de nós, o Caim não só está entre nós, o Caim está dentro de nós. Cuidado com seus sentimentos. Segundo ponto que eu quero destacar é que os sentimentos, eles transpiram até mesmo na adoração a Deus. Isso é dramático e triste, porque adorar a Deus foi a razão pela qual nós fomos criados, não é isso? Essa é a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então você foi criado para adorar a Deus. Agora, veja você, antes de Deus aceitar o seu culto, Ele precisa aceitar a sua vida. O problema de Caim é que ele separou uma coisa que não pode ser separada. Ele pensou que culto é aquilo que ele oferecia para Deus. Mas em vez de trazer a vida para o altar, ele trouxe a oferta. E como a vida não estava certa, Deus rejeitou a oferta. Porque a Escritura diz com toda a total clareza, olha comigo por gentileza, versículo de número 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Não diz que Deus se agradou da oferta e de Abel, Deus se agradou de Abel e da oferta. Porque a vida precede a oferta, a vida é a base da oferta, a vida referenda a oferta, a vida é o avalista da oferta. Agora notem, na mesma toada, o texto vai nos dizer no versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por que Deus não agradou da oferta? Em primeiro lugar, porque Deus não agradou do ofertante. Em outras palavras, Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A oferta que Deus agrada é a nossa própria vida. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele mostra a necessidade de você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, por que Deus não aceitou Caim? E consequentemente não aceitou sua oferta? A Bíblia responde, primeiro, 1 João 3,12, ele era do maligno. Quem comandava a vida dele não era Deus, era o maligno. Segundo, versículo 5, ele era mal-humorado, semblantes caiu. Terceiro, ele era um homem irado, não de acessos de raiva, não, ele permanentemente estava irado, ele andava irado. Quarto, versículo 5, ele era invejoso. Ele não suportou que o irmão foi aceito e ele não. Quinto, ele estava com um mau procedimento. O verso 7 diz assim, se procederes bem. Se Deus disse se procederes bem, é porque ele estava procedendo mal. Procedendo mal. Mau procedimento. Sexto, ele estava com o coração endurecido, porque o versículo 7 e 8 deixa isso claro,
Não é certo que serás aceito se procederes bem, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Depois de exortado por Deus, ele finge, bota uma boa máscara de amizade e vai lá e chama o seu irmão. Vamos ao campo? Como se fosse um amigo, um parceiro, um companheiro. E lá no campo ele mata o irmão. Coração endurecido. Por isso Deus não aceita a sua vida. Consequentemente, Deus não aceita a sua oferta. Ao passo que a oferta de Abel é de um homem temente a Deus, porque agora não é apenas sentimento de Abel, o conteúdo do culto de Abel é bíblico. Abel tinha entendido, e talvez os pais já tinham falado para ele, que lá no jardim do Éden, Deus sacrificou um animal para fazer peles, o derramamento de sangue para cobrir o pecado,